Imposto de Renda 2025. Esse vídeo é uma panorâmica de pontos importantes que você precisa saber ao separar a sua documentação para a entrega deste ano. Sou Neuza Manfrim, contadora de empreendedores digitais, e vamos falar da declaração de ajuste anual. O IRPF 2025 tem a sua base de informações 2024. Então, de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 é o ano calendário, é o ano em que ocorreram os fatos. Comprou, vendeu, gastou, ganhou, pagou, recebeu, teve despesas. Não pode confundir. Uma coisa é calcular e recolher mensal e a outra coisa é a entrega. Essa é anual. Ou seja, encerrando o exercício de 2024, lá em 31 de dezembro, já começa a pensar na entrega. Este ano, o último dia será 30 de maio, porque 31 cai no sábado. E o início, como base, o ano passado foi 15 de março. Esse ano, também 15 de março, cai num sábado. Então, a previsão é que inicia dia 17 de março, uma segunda-feira, e encerra dia 30 de maio, uma sexta-feira. E ao baixar esse programa, você vai se deparar com 3 tipos de declaração: a declaração de ajuste anual, a declaração de saída definitiva do país e a declaração de espólio, que no caso é quando é o espólio final, que já tem a partilha dos bens do contribuinte falecido. Nesse vídeo vamos falar somente da declaração de ajuste anual, que é onde concentra a maior parte das entregas. E por que declaração de ajuste? Lembra que comentamos que tudo já ocorreu no decorrer de 2024? Então você teve rendimentos diversos, você pode ter num período do ano, ter um trabalho por CLT, em algum momento pode ter uma renda extra como freelance, ou você abriu um MEI e trabalhou parte do período como MEI, ou também uma outra forma de empresa como Simples Nacional. Tudo isso pode ter ocorrido e em cada tipo de rendimento tem as suas regras. Então, chegando agora a partir de março, você coloca tudo na base da receita e em contrapartida as suas despesas. E lá no saldo final terá o ajuste a pagar ou a restituir. Então, a base de entendimento, para que fique compreensível a dinâmica do imposto de renda, é que ele tem 3 partes: origens, aplicações e cálculos. Origem é tudo aquilo que você recebe. Aplicações é onde você gasta, investe. E cálculos é a apuração em si para saber se tem imposto a pagar ou não. E fixe bem essa frase: não há aplicação sem uma origem correspondente, ou não há gastos sem um rendimento correspondente. Então, como eu mencionei que origem é a fonte dos rendimentos, quais são elas? Rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, que é onde você, por exemplo, tem um salário e ele já vem retido, descontado os impostos. Rendimentos tributáveis de pessoa física, que você faz o cálculo e apuração pelo Carnê-Leão, através do Carnê-Leão Web no portal da Receita. E tudo isso é mensal e nós chamamos de antecipação. Também tem os rendimentos tributáveis exclusivos na fonte e definitivo, que é algumas aplicações e ganho de capital. Também temos rendimentos isentos e não tributáveis, indenizações, heranças, rendimentos de caderneta de poupança, saques do fundo de garantia. E ainda falando de origens, temos as dívidas e ônus. Aí pode ficar um pouco confuso falar em dívida na mesma linha que está falando de origem de rendimento. Lembra que eu comentei que para cada aplicação tem uma origem correspondente? Vamos dizer que você comprou um veículo, mas você emprestou esse valor para que você possa adquirir esse veículo. Então, para que haja o equilíbrio na sua evolução patrimonial, lá em dívida e ônus vai ser
colocado o nome da pessoa, se for pessoa física, e o CPF, e que você tem um crédito a pagar com ela. E esse valor vai justificar como você conseguiu comprar esse veículo. Muitos confundem empréstimo com financiamento. Empréstimo vai em dívida e ônus, para justificar a aquisição de um bem. O financiamento, por exemplo, você financiou um apartamento, você deu entrada ou não e as suas parcelas pagas durante o ano. Então você vai converter esse financiamento no bem que você financiou. Ele não vai em dívida e ônus. Então é um erro muito comum colocar financiamento em dívida e ônus. Financiamento são bens pagos de forma fracionada. Falamos de origem, agora vamos falar de aplicação, que são os gastos e os investimentos. Então, os bens imóveis, que pode ser apartamento, casa, terreno, veículos, inclusive bicicletas, porque tem muitas bicicletas hoje em dia que vale até mais que carro popular. Então você percebeu que não é o título, e sim o valor do bem. A partir de 5 mil tem que declarar. Falamos de origem, aplicações e agora o cálculo. O cálculo já é o saldo apurado, então você tem todos os rendimentos tributáveis, abate as despesas permitidas, falaremos dela, também desconta as antecipações, seja retenção da empresa ou pagamento através do Carnê-Leão, e nesse saldo final, se dá imposto a pagar, faz em parcelas ou cota única. E tendo saldo a restituir, são 5 lotes, de maio a setembro, por aquela hierarquia de entrega que seriam pessoas com doenças graves, acima de 65 anos, quem fez a opção por a entrega da declaração pré-preenchida e colocou a chave Pix, no caso o CPF. Então, após todas essas etapas concluídas, existe aquela verificação com a sua evolução patrimonial. Então, pega-se o saldo anterior, que é 31/12/2023, e você inicia o ano com seus bens e direitos que dê um certo valor. E encerra o seu patrimônio também com outros bens, direitos, com um novo montante. Esse montante final menos o montante inicial, a diferença é a sua evolução patrimonial e ela tem que ser coerente com os seus rendimentos já abatido as suas despesas. E por regra, as origens têm que ser maiores que as aplicações, porque ao receber os rendimentos, parte dele nós consumimos e não é declarado. E o restante é que fazemos os investimentos. E essa conta não pode ser diferente. Lembra que não há aplicação, gasto sem uma origem, rendimentos correspondente? Porque se não for exatamente nesse formato, a Receita Federal coloca essa declaração em malha fina e pergunta: contribuinte, a matemática aqui não bateu, você pode me explicar? Aí você vai analisar o que não estava exatamente correto, se for o caso, faz uma declaração retificadora e fica tudo certo. E caso não haja uma justificativa, isso quer dizer o quê? Mais gastos do que rendimento, e nós chamamos de patrimônio a descoberto, essa diferença não justificada, ela é tributada e depende como foi analisada, com as multas e juros correspondentes. E por fim, existem 2 modelos de declaração: a completa e a simplificada. Na completa, você detalha todas as suas despesas dedutíveis: pensão alimentícia, dependente, INSS, despesa médica, despesa com instrução, despesa médicas do dependente, despesa com instrução do dependente. E na declaração simplificado, há um abatimento direto, sem precisar comprovar nada, de 20%.
respeitando o limite de 16.754,34. Então, qual modelo escolher? Isso é bem tranquilo. Você faz como se fosse declarar na completa, coloca todas as suas despesas e o próprio sistema coloca um quadro comparativo ao lado. Aí você vê o que foi de maior desconto, a soma das despesas ou os 20% que já é garantido por lei. Está tendo cada vez mais a adesão pela opção, pela declaração pré-preenchida. O que é isso? É saber o que a Receita Federal já sabe sobre você. Então você vai visualizar o que está já na base da Receita, faz a conferência e entrega. Esse assunto ele tem muitos detalhes, por isso que eu falei que foi uma visão geral. Nós estamos na gravação desse vídeo há 1 mês e meio para começar a entrega. E se quiser um suporte, uma assessoria, conta comigo e com a equipe da Manfrinda Contabilidade Digital. E se você está comigo até agora neste vídeo, deixa seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Também ative o sininho de notificações. Compartilha o máximo que você puder esse vídeo com as pessoas para também ter essa informação, para ser uma entrega tranquila e ficar com as pazes com o leão na época da entrega. Um grande abraço, sucesso e até o nosso próximo encontro.